minha luz, Senhor Jesus, é minha paz. Salvaste almas perdidas, por isso eu te louvo do meu coração. Salvaste almas perdidas, por isso eu te louvo do meu coração, do meu coração, do meu coração. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos se colocar de pé. Quem tem a sua Bíblia, abra ela lá no livro de Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, no seu capítulo 1. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nós sabemos que nós podemos instruir, passar experiências, instruir através da Bíblia Sagrada, mas só existe um professor perfeito, é o Espírito Santo de Deus, a qual Jesus nos prometeu que Ele nos auxiliaria em tudo. É claro que muitas vezes a instrução ajuda e nem todos têm instrução. Eu, quando comecei, eu não tinha algumas instruções acerca dos dons. Tinha até pessoa que passava a instrução errada. E aí é um pouquinho mais difícil para a pessoa se desenvolver e fruir nos dons espirituais. Quem achou de 2 Timóteo 1, diga graças a Deus. Quem não achou, diga aleluia. 2 Timóteo é uma pequena carta, quase no final da Bíblia Sagrada, onde o apóstolo Paulo escreve ao seu filho espiritual Timóteo, um jovem cheio do Espírito Santo de Deus, um jovem que teve um ministério também promissor, através de Paulo, que foi uma influência para a sua vida. Quem achou, diga graças a Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que desperte os dons de Deus que existe em ti. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Deus querido, Deus santo, Deus de glória, nos dirija, Senhor. Eu sou totalmente, Pai, sempre dependente do seu Espírito Santo. Traga-me, Papai, a memória, Senhor, as experiências, o que for necessário, o que tua igreja precisa ouvir, querido Senhor. Fala conosco, meu Deus. Uma vez mais, Papai, alabaste cantaraia, ativa os dons espirituais na tua igreja, desperta aquele que está adormecido, meu Deus, oh Rei da Glória, opera, Papai, assim lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo. Pode se assentar, irmãos, louvar a Jesus com as palmas. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, santo é o Senhor. Até é difícil a gente ler as cartas do apóstolo Paulo e
não falar do tamanho do ministério que ele teve, sendo praticamente o maior doutrinador de todo o Novo Testamento, não andando com Jesus em carne, contudo no Espírito. Foi um homem de Deus movido pelo sobrenatural do Senhor, o maior missionário, o maior fundador de igrejas, o maior doutrinador, um homem com uma inteligência muito grande, e não somente com inteligência, mas também com a graça e o poder de Deus na sua vida, aonde ele se dirige para uma das igrejas e disse: eu não tive convosco a pregar somente em palavras de sabedoria humana, mas no poder do Espírito de Deus. Um homem de elogios indispensáveis, um homem que combateu um bom combate, o homem que deu a sua vida pela causa de Cristo. Um homem que perdeu a sua cabeça, mas é cabeça fundamental da doutrina bíblica que até hoje pregamos e ensinamos em nossas igrejas. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Ele começa a dizer da genealogia espiritual, da herança espiritual que tem este jovem Timóteo, dizendo que a sua avó servia ao Senhor, e Paulo conhecia a avó de Timóteo, onde ele elogia, dizendo que de fato era uma mulher que tinha uma fé vívida, uma fé não fingida. Porque se ele fala que ela não tinha uma fé fingida, é porque existe a possibilidade de pessoas se apresentarem como crentes, se vestirem como crentes, até mesmo falarem como crentes, e no entanto ter uma fé fingida no oculto. Só Deus sabe como é, só Deus conhece a essência, as obras, os pensamentos, as ações. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A Bíblia diz que o joio é muito parecido com o trigo, mas caberá ao Senhor um dia separar joio e trigo, trigo para o seu celeiro, joio para o fogo que queima. Aleluia, glória a Deus. Ele prossegue dizendo que não só apenas a avó de Timóteo era uma mulher de uma fé vívida, de uma fé real, de uma fé contagiante, mas ele vai dizer que também a filha desta mulher, a mãe de Timóteo, também tinha uma fé. E ele chega a dizer para Timóteo: e eu sei também que você herdou esta fé, eu sei que você também tem uma fé verdadeira, e você já recebeu o dom pelas minhas mãos por profecia. Mas Timóteo, desperta o dom que é em ti. Timóteo, não deixe esse dom aí ficar adormecido, não. Se Deus te deu este dom, é para usar, é para granjear mais almas, é para edificação da obra da casa, do serviço do Senhor. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, ele diz também: não despreze o dom que é em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Foi entregue por profecia. Quantos aqui que já não receberam dons do Espírito de Deus e foram notificados, seja por revelação ou por profecia, ou até mesmo pela palavra de Deus, aonde um vaso ou outro usou alguém para dizer: olha, o Senhor está lhe dando tal dom, e assim por diante. E tem pessoas que o que eles fazem?
Eles pegam, como Jesus na parábola dos talentos diz que a um homem foi dado 5. Este homem foi zeloso, este homem foi corajoso, este homem foi excelente, este homem foi corajoso, este homem foi sábio, e ele pegou e negociou e multiplicou os talentos. De 5 virou 10. Outro recebeu 3, foi lá, negociou, multiplicou e ganhou mais 3. E teve um que ganhou somente 1 talento e ficou com medo que alguém viesse lhe roubar, lhe tirar esse talento. E o que ele fez? Enterrou o talento, deixou de lado, deixou escondido. Mas um dia veio aquele senhor que tinha confiado os talentos, e ele veio para a prestação de contas. São palavras de Jesus, de uma parábola que prefigura uma verdade que acontece também em nossos dias. Pessoas que recebem talentos do Senhor e enterram o seu talento, recebe dom do Senhor e fica com medo de usar, fica com vergonha. Mas o apóstolo Paulo diz a Timóteo: olha, Deus não nos deu um espírito de medo, não, Ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor, de moderação. Ele nos deu coragem, Ele nos deu sabedoria, Ele nos dá graça, Ele nos dá virtude, Ele nos dá capacitação. É Ele que nos ajuda a fazer a obra. Aonde o próprio Jesus disse uma certa vez: sem mim nada podeis fazer. Aleluia, glória a Deus. Ele diz que nós éramos as varas que enxertadas na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, poderíamos também produzir e dar bons frutos. É isso que o Senhor espera. Aleluia, glórias a Deus. É interessante o apóstolo Paulo falar para Timóteo: desperte o dom que é em ti. Porque eu só tenho necessidade de despertar algo que está dormindo, algo que está parado, algo que talvez esteja enterrado, algo que esteja sem ação, sem efetividade, sem ofício, sem atividade. E assim se encontrava este jovem Timóteo, com um futuro promissor. Tinha recebido oração e posição de mão de homens de Deus, do presbitério, de inclusive o próprio apóstolo Paulo tinha recebido profecia que Deus iria usá-lo, mas no entanto estava quieto, estava de braços cruzados, estava com o dom parado, dormindo. E o apóstolo Paulo diz: desperta, Timóteo. Desperta, Timóteo, desperta o dom que é em ti, Timóteo, porque Deus quer usar esses dons que você recebeu para você ganhar alma, para você edificar a igreja, para você ser promissor, porque eu estou terminando a minha carreira e tem que ter alguém que continue, tem que ter homem e mulher de Deus de coragem para assumir, para colocar-se na dispensação do Senhor e dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sempre, Senhor. Não foi combinado este ensino, mas hoje é 3 de junho de 2025, aonde a Igreja Pentecostal Deus de Amor está celebrando 63 anos de idade, 63 anos de trabalho. E foi uma igreja, ainda é uma igreja que flui nos dons do Espírito Santo de Deus. O nosso missionário Davi Miranda era um homem que o Senhor tirou do catolicismo, do engano, da heresia, encheu do seu poder, selou com os seus dons.
e o usou de uma forma poderosa, de uma forma magnífica, inclusive no dom da revelação, aonde ainda eu me lembro que alguns anos atrás, antes deste servo do Senhor partir para a eternidade, eu lembro que pelas transmissões da rádio, Deus dava revelações para ele a larga distâncias, de centenas, às vezes de milhares de pessoas, que eram alcançadas pelo dom da revelação através da vida deste homem. E não somente era conversa fiada, e não somente era, como alguns falam aí, manipulação, não. Era verídico, aonde eu ouvi diversas pessoas testificarem e comentarem. Quando este homem orava, quando eu ouvi pelo rádio eu fui liberto, quando eu ouvi tal pessoa ressuscitou, quando eu ouvi eu fui curada, quando eu ouvi eu tive uma visitação do Espírito Santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele era poderoso em dons, Ele era poderoso em obras, aonde a palavra diz que se eles tentassem registrar todos os milagres que Jesus Cristo realizou, muitos e muitos livros seriam poucos. Isso que o ministério de Jesus Cristo foi curto. Jesus Cristo fluía no dom de cura, nos dons de curar. Jesus Cristo também revelava o profundo oculto escondido. Jesus Cristo orava por maravilhas, fez Lázaro ressuscitar, fez o filho da viúva de Naim ressuscitar. Jesus Cristo tinha o poderoso dom da libertação, aonde indo de encontro a um jovem atribulado, desorientado, escravo de uma legião de demônios, foi até lá e expulsou aqueles demônios daquele jovem de Gadara e fez dele um missionário. Jesus Cristo era movido nos dons. Apóstolo Paulo também, imitador de Cristo Jesus, aleluia, também era alguém que fluía nos dons do Espírito Santo de Deus. Era alguém que tinha manifestos dons de curar, dom de libertação, dom de discernimento de espírito, dom de variedades de línguas estranhas, dom de profecia, todos testificados, todos evidenciados em suas cartas para a igreja. Ele tinha tanta alegria de ter dons espirituais que a uma das igrejas ele disse: desejo-vos ver com alegria de vos comunicar mais algum dom espiritual. Ele também disse para a igreja: buscais os mais excelentes dons do Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. A igreja primitiva era uma igreja poderosa em dons espirituais. Eu digo que Paulo ele falou alguns dons aqui, mas o nosso Deus ele é limitado e ele tem poder para fazer coisas extraordinárias. Ele não se limita à incredulidade do homem, à imposição, à restrição, à limitação do homem. Quando ele quer, ele faz. Pela sombra de Pedro, os enfermos eram curados. Pelo suor, pelas lágrimas de Paulo, ele levado até os enfermos e os enfermos eram curados. Até no suor do homem tinha unção. Uma mulher que sofria de fluxo de sangue, que já tinha recorrido a tudo que é médico e gastado tudo o que tinha à sua disposição, tocou simplesmente na veste de Jesus, e até na veste dele tinha unção para curar, para o milagre acontecer. Ele não tem imitação.
E ele não procura homem grande, mulher grande, intelectual, não. Ele quer alguém que creia. Ele quer alguém que se entregue, alguém que se esvazie de si mesmo e se encha dele para ele operar. Ele não se limita a unções aqui do homem, porque existem as unções de Deus e existe a unção de homens. Há homens que Deus usa de uma forma extraordinária, mas nunca tiveram e talvez nunca terão um reconhecimento, somente lá no céu. E há outros que muitas vezes falam bonito, mas não tem unção, não tem graça, não tem poder de Deus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. A Bíblia diz que Estevão era diácono. Os discípulos ali, eles eram presbíteros. Pedro era um presbítero. Até Paulo, uma certa vez, ele se apresenta como presbítero, depois como apóstolo, porque existem níveis de unção. Cada homem, cada mulher de Deus que ele busca o Senhor, ele sabe os níveis que Deus vai lhe elevando. É por isso que nós passamos provações, retaliações, dias maus, dias difíceis, dor, choro, lágrimas, perseguições. É por isso, quanto mais Deus prova, quanto mais Deus assume calamamai, mais Ele moe, mais Ele molda, mais Ele faz um vaso precioso na sua presença. Leonardo Reveil chega a dizer que Deus ele não usa um homem antes de moê-lo, e nem uma mulher antes de moê-lo, antes de fazer passá-lo nas mãos do oleiro. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que Estevão, o jovem diácono da igreja, operava sinais e prodígios e milagres eram operados através do jovem Estevão. Era um homem que tinha uma sabedoria tão extraordinária que ante o seu martírio, ele prega praticamente a vida inteira para os judeus, para os seus algozes, para aqueles homens que estavam com pedras nas mãos, pronto para lhe matar. O jovem cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Felipe também era um diácono e cheio do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que uma certa vez um homem eunuco estava lendo uma passagem de Isaías, mas embora lesse não entendia. Então o Senhor, aleluia, levou aleluia, Felipe até aquele homem para lhe indagar: entende isso que lê? Entende isso que lê? Felipe abordou aquele homem, lhe ensinou as escrituras e depois lhe batizou. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomou Felipe e o trasladou para outra parte para fazer a obra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele pode fazer tudo que ele fez e muito mais. Jesus Cristo, Ele conquistou para nós lá no madeiro uma autoridade. Se você anda na presença do Senhor, se você entregou a sua vida para Jesus, se você ora, vive em comunhão, em contato com Ele, você tem a autoridade de Cristo na tua vida, e a autoridade de Cristo na tua vida lhe dá direito a expulsar demônios, a falar nova língua, a se porventura ser envenenado, não perecer por mal deste veneno e ganhar almas para o Senhor. E impor as mãos sobre o enfermo e ele ser curado. É Jesus que garante, não sou eu. Aleluia. Só que há muitas pessoas que estão como Timóteo, com medo. Está com o dom adormecido, não desperta o dom, fica com medo. Medo de como começar, medo de fazer uso do dom, medo do que as pessoas vão pensar, medo de provações, de retaliações, uma série de medo, e o dom fica adormecido. E o que acontece? Um dia o Senhor que dá esses dons, esses talentos, que empresta, vai requerer. Um dia haverá uma prestação de contas, meus irmãos, por cada dom. E a Bíblia diz que quanto mais for dado, mais vai ser requerido.
Por isso que Paulo, um homem cheio do Espírito de Deus, usado nos dons, ele disse: ai de mim, se não pregar o evangelho do Senhor. Ai de mim, se negar fazer aquilo que Deus me capacitou para fazer. Ai de mim, Ele não me tolerará por inocente, Ele não me julgará por inocente, mas Ele vai requerer certamente um dia. E para aquele que usa, haverá retribuição, haverá coroas. A Bíblia fala a respeito de várias coroas. Se não me falha a memória, 4 tipos, 5 de coroas. Não sei no momento expressar para os irmãos, mas sei que existem pessoas que serão coroadas com a coroa da vida, com uma série de coroas pelo seu serviço, pela sua prestação de trabalho para o Senhor. É por isso que a palavra do Senhor diz bem assim, que o vosso serviço não é em vão perante o Senhor, mas ele tem recompensa e terá galardão um dia. Glória a Deus, glória a Jesus, santo ao Senhor. Certamente que depois de 2 vezes Paulo ter que utilizar cartas para advertir Timóteo, este jovem, para ele despertar o dom, é impossível que ele tenha ficado no mesmo estado. Com certeza ele se despertou, com certeza ele fez algo para que esses dons fossem manifestados e colocados em uso. A palavra despertar aqui em grego, nesta mensagem que lemos, tem o seu nome por nome anasaporém, que significa atiçar o fogo, adicionar mais combustível a ele. Não se eu cruzar os meus braços, não orar, não jejuar e não ter coragem para colocar os dons em prática, eu nunca vou fazer uso desses dons, vou ficar parado com o dom adormecido. Mas quando a gente se coloca na dispensação do Senhor, orando, consagrando a vida, vigiando, jejuando o Senhor, buscando o fogo do Senhor, o Senhor vai nos ajudando, o Senhor vai nos capacitando, o Senhor vai nos ensinando para que nós possamos fazer a obra dele. Amém? Glória a Deus. Dons pode ser negligenciado, irmãos. Pode haver uma pessoa que pode receber 3, 4 dons e às vezes negligenciar, deixar esse dom adormecido e nunca usar esse dom. E Deus um dia vai requerer. Deus ele não nos dá o dom para termos dificuldades, para o dom ser talvez uma armadilha ou algo tão difícil ou impossível para nós, não. Os dons Deus dá para facilitar o trabalho, irmãos, porque nesta terra nós temos necessidade. Dons espirituais são armas espirituais e nós precisamos para lutar contra as forças das trevas. Eu quero dizer que Deus tem dons espirituais e Satanás, que é sujo, ele também simula dons espirituais e concede dons também aos seus adeptos. Na bruxaria, no candomblé, na alta magia, existem pessoas que falam línguas estranhas, mas línguas estranhas demoníacas. Existem pessoas que conseguem adivinhar, como uma certa mulher que uma vez perseguia Paulo e Silas, dizendo: este verdadeiramente é o nome de Deus, este é o nome de Deus, este é o nome de Deus. E a Bíblia diz que aquilo incomodou tanto a Paulo, porque o homem espiritual, ele sabe que a glória é para o Senhor, a exaltação é para o Senhor, a honra é para o Senhor. Não é para nós, é para Labanai, nós somos vasos de barro, a qual Deus coloca preciosidades, mas a glória é do Senhor. E ele pegou e olhou para aquela mulher, para aquela jovem e falou: sai dela. Era um demônio que possuía aquela jovem para adivinhar coisas, vida das pessoas, copiando o dom de revelação,
Pessoas vinham àquela jovem, a Bíblia diz que ela dava muito lucro aos seus pais pela adivinhação, uma cópia do dom de revelação que Satanás dava àquela mulher. Mas quando Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação, acabou. E eles ficaram bravos com Paulo e Silas, ao ponto de Paulo e Silas serem chicoteados e presos no cárcere, lá onde eles louvaram, e o Senhor abalou com terremoto aquele lugar, e mostrou que Ele é Deus, que Ele é poderoso na vida dos seus servos, que não murmuram, mas que glorificam o seu nome. Satanás encubia pessoas que se utilizam de projeção astral. Elas fazem, pela capacitação, pelo ensino de Satanás, o seu espírito sair do corpo, ir para um outro lugar, às vezes outra cidade, outro bairro, conforme o nível de comunhão desta pessoa com as forças das trevas. E elas adentram casas, elas adentram sonhos, elas adentram famílias e fazem as suas bruxarias. Satanás copiando o dom do Senhor de poder transladar alguém, de levar alguém. Tudo que Deus faz, Satanás tenta copiar. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus estava para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, quando Deus mandou Moisés ir até Faraó, a Bíblia diz que Deus mandou Moisés jogar o seu cajado no chão. Ele lançou o seu cajado no chão, o seu cajado se tornou em uma grande serpente. Os magos de Faraó também pegaram o seu cajado e fizeram a mesma coisa. Cada um tinha uma, os dois jogaram, eram duas serpentes pequenas, porém o poder de Deus prevaleceu. Aquela serpente do cajado de Moisés foi lá e engoliu aquelas serpentes dos magos de Faraó. Que Satanás, ele tenta imitar tudo que é de Deus, mas ele é limitado, e o nosso Deus é ilimitado. Satanás, ele pode até determinado tempo, até um determinado ponto que Deus permitir, mas todo o poder está na mão de Deus. O poder de criação está nas mãos de Deus. Satanás, ele apenas altera a matéria, ele apenas faz alguns caprichos que lhe restaram, mas ele já é um condenado e derrotado. É por isso que a igreja do Senhor precisa fluir nos dons do Senhor nesses dias tão difíceis e trabalhosos, buscar com diligência o dom de discernimento de espírito, porque o próprio Paulo diz que Satanás, ele pode, se quiser, se transformar num anjo de luz para enganar alguém. Por causa dessa transformação, hoje há os muçulmanos, que Maomé, segundo ele, veio um anjo e era o Gabriel, e lhe entregou uma mensagem ao Corão, uma mensagem maligna de um Deus que mata, de um Deus cruel, que não é o nosso Deus. Então Satanás, ele é asqueroso. Quantas pessoas que ele engana, que ele se passa por guia, por anjo de luz. Ele é astucioso, ele é sujo, ele tenta imitar tudo. É por isso que a igreja de Deus, para fazer frente a tantos males, a tantas ameaças, a tanta bruxaria, feitiçaria, a tanto engano, ela precisa resgatar esses dons, esta autoridade conquistada por Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós falamos que iríamos dar ênfase para o dom da revelação, porque seria difícil em pouco tempo eu conseguir falar sobre diversos dons, e talvez eu nem consiga falar a respeito de todos, porque mais bonito é a gente falar daquilo que a gente entende, daquilo que a gente vive, daquilo que está manifesto na nossa vida. Mas eu digo para os irmãos e irmãs que já receberam dom e talvez não fazem uso do dom, o dom da revelação, que o Senhor, ele tem 4 formas que ele utiliza os seus vasos para a revelação. As 2 formas
mais principais é a palavra ao coração. O Senhor, Ele fala dentro de nós. Muitos dizem que Satanás, ele fala no ouvido, mas tem pessoas às vezes que ela tem tanta comunhão com o diabo, que o diabo consegue também falar no interior dela. Mas geralmente Deus, ele não fala no ouvido, ele fala dentro da gente. Não é uma voz audível, não é expressamente uma voz, é como se fosse um pensamento, mas não é um pensamento. É uma voz suave, é uma voz do Senhor. É por isso que temos que buscar intimidade com o Senhor, para nós discernir a voz do Senhor e o nosso pensamento. Quando eu comecei a orar pelos dons, um jovem que orava por revelação, ele chegou na sua inocência ou na sua ignorância, não sei, e falou para mim: não tenha medo, porque nós temos a mente de Cristo e tudo que passa na nossa mente é de Deus. E não funciona bem assim. Não funciona bem assim porque algumas pessoas têm uma imaginação muito grande. Eu mesmo sou uma pessoa que pensa demais. Às vezes eu vou deitar, vou dormir, estou pensando. E às vezes até eu penso: meu Deus, bem que o Senhor podia fazer um botãozinho no cérebro para desligar, para parar de pensar. Porque às vezes a gente pensa demais. Mas o Senhor, Ele nos capacita a discernir a sua voz dentro de nós. E é pela sua voz que Ele ativa este dom da revelação e fala conosco. E revela quando Ele quer e também da maneira que Ele quer. Alguns às vezes Ele usa mais na revelação, outros Ele usa mais na palavra, alguns Ele vai usar mais na cura, outros Ele vai mais usar mais no louvor. Mas no entanto todos podem pedir dom para Deus e Deus vai dar dom. A parábola de Jesus Cristo dos talentos prova isso. Ela dá exemplo de 3 pessoas, todas receberam talentos. Claro que uma recebeu apenas um, e este um, este um, ela enterrou. E tem pessoa que às vezes ele tem um só, e ele fica pensando: não, deixa ir pro tal fulano, deixa ir para a irmã que é mais usada ali, que é a benção, e tem bastante tempo. Não, deixa pro irmão fulano. Você vai com esse teu deixa aí, não sei de onde, porque um dia Deus há de querer prestação de contas. Irmãos, o Evangelho, a palavra do Senhor, são coisas sérias. Sábado, um homem de Deus, eu acredito, pelo que diziam dele, estava pregando em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Embora ele era catarino, 47 anos, estava em cima do altar, pregando, também louvava, tocava para o Senhor. De repente, na própria ministração, ele pregando, falando acerca de Jesus, ele vai caindo, caiu. Acabou-se. Acabou a vida do homem. Deus chamou e acabou a oportunidade. Jovem ainda, 47 anos praticamente, podia trabalhar mais. Mas Deus sabe o tempo que Ele tem para cada um de nós. Para cada um de nós tem um tempo determinado. Tem gente que vai chegar nos 80. Tem gente que talvez ele vai recolher com 30. Há 2 ou 3 anos atrás eu lembro de um jovem que tinha uma linda voz, Pedro Henrique. Estava louvando, não tinha nem 30 anos, 26 anos, coisa assim ele tinha. Muito jovem, louvando mesmo, mesma coisa. Foi louvar, caiu. Acabou-se. Médicos averiguaram, família disse, não tinha nenhum problema cardíaco, respiratório, nenhum problema. Tinha, era a decisão de Deus. Deus disse: acabou a oportunidade. E se hoje a tua oportunidade acabar também? Você que tem o dom e nunca usou, tem passando anos, Deus tem usado servos, e você aí, adormecendo o dom, enterrando o dom, cruzando os braços, transferindo sempre a responsabilidade para outras pessoas. Se Deus te chamar. Pastor Milton Neves também, outro exemplo, um grande homem de Deus, despertador. Para mim, um dos melhores, ou o melhor pastor que já passou pelo estado do Paraná. 41 anos, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio
de conhecimento, de graça, de unção, de virtude, de autoridade na sua vida. 41 anos, de repente dá um AVC e leva o homem. Acabou. E esse Deus me mostrou que salvou, porque eu jejuei 16 dias pela vida dele, pela recuperação dele, mas Deus quis levar. No 16º dia, pela madrugada, antes de eu saber da morte dele, eu via ele e a esposa dele de mãos dadas, e ele com aquele sorriso tão lindo, de forma que expressava alguém que estava satisfeito com tudo, satisfeito com Deus e em paz. Eu até pensei que o Senhor iria lhe restituir a saúde, mas Deus o tomou para si. Então a gente não sabe. O dia de amanhã não me pertence. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, o ano que vem. Não posso dizer. Esse vaso de Deus pregando no altar, talvez ele esperava que ele ia chegar em casa, que ia ser mais uma ministração, e ele iria retornar para sua casa. Mas ele foi para a casa de cima, para o segundo andar, ou melhor, para o terceiro andar. Por isso, irmãos, a gente insiste. Por isso a gente prega, irmãos. A obra do Senhor é carente, a obra necessita. O próprio Jesus disse: orai para o Senhor da seara, para que envie ceifeiros. Só que quando a gente foge, quando a gente transfere responsabilidades, quando a gente deixa o medo, a incredulidade, a timidez tomar conta da nossa vida, o dom fica adormecido. E o Senhor um dia vai querer prestação de conta desses dons, irmãos. Jesus deixa claro que ninguém fica sem nenhum dom. Um dom pelo menos tem. Alguma coisa Deus te deu, e você está usando ou está de braço cruzado? A segunda forma que Deus usa, principalmente quando nós iniciamos a orar por revelação, é a visão, irmãos. Só que esta visão geralmente é como se fosse um mini flash ou um filme, algo curto, um vídeo na mente. Para expressar para os irmãos, uma certa vez eu fui orar em posição de mãos, quando estava começando a orar por revelação. E de olhos fechados na minha mente veio algo muito rápido que capotava, eu orando em posição de mãos por uma irmã lá no Vitória Régia, ainda me lembro. E eu perguntei para o Senhor mesmo em pensamento: Senhor, o que é isso, Senhor? O que é isso? Porque eu não entendi, não ficou tão clara aquela revelação. O Senhor disse: é um carro branco e eu estou dando livramento. Ele disse aqui dentro, a sua voz disse. Então eu falei para aquela irmã: eu não sei quem que é da família da irmã, não sei, mas o Senhor disse que iria estar dando um livramento de alguém que tem um carro branco. Ela disse: é meu esposo. Nessa semana ele comprou um carro e está andando igual um louco por aí, mas graças a Deus que dá livramento. Aleluia, glória a Deus. Ele usa, irmãos. É claro que no começo é mais difícil. A pessoa tem uma preocupação, a pessoa tem um certo temor. Eu lembro que a primeira vez que eu orei por revelação, eu nem esperava. Eu fui com um irmão meu que já pregava há mais tempo que eu, ali no SIC, num culto durante a tarde. E ele falou: hoje eu vou dar oportunidade para o Leandro orar. Nunca tinha orado por revelação. O coraçãozinho ali, ó, pum, 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 quase saindo da boca. O que eu vou fazer agora? Igreja cheia, né? Ia dizer: não, irmão, você tá pirado, irmão. Nunca orei por revelação. Mas Deus já tinha falado que tinha me dado dom. E aí? Meu Deus do céu. Começando. E eu lembro que era até uma revelação leve, uma revelação de bênção, que pelo menos 3 pessoas iam ser grandemente abençoadas naquele início de ano que estava se começando. E eu lembro que como foi no começo, ainda não entendia nada.
A pessoa confirmada me dava um acelerar mais forte, né? Como se fosse uma descarga elétrica no coração. Quando a pessoa levantava a mão, a pessoa confirmada, aquilo dava... Daí, opa, você mesmo. Mas com o tempo, Deus vai aprimorando. E hoje em dia, até esses dias conversando com o pastor, eu disse para o pastor que pelo menos 90% das pessoas que Deus revela, Ele traz a imagem da pessoa, o rosto da pessoa. Então fica quase impossível não saber quem que é a pessoa revelada. Mas existe também revelações que o Senhor deixa em aberto, que às vezes Deus ele não mostra para nós quem é a pessoa. Os irmãos já viram alguma vez já a pessoa entregar revelação assim? Eu mesmo já entreguei. Já teve vasos que entregaram. Revelação que às vezes Deus não mostra exatamente a pessoa, mas é alguém que está ali, Deus está dando um livramento, Deus está curando, Deus está fazendo alguma coisa. Revelação aberta. E existe também revelações restritas. Revelações que às vezes Deus revela para nós, Deus mostra para nós, mas não é para manifestar, não é para tornar público. Às vezes é para nós orar pela pessoa. Às vezes é a gente jejuar pela pessoa. Que se a gente às vezes expor aquilo lá, vai escandalizar a pessoa, vai ferir, vai tirar a pessoa da igreja. E a igreja vai se escandalizar. Então tem que ter muito cuidado. Então, a primeira forma que Deus usa é palavra e coração. A segunda forma é visão. Mas existem mais outras duas formas que Deus usa. Só que daí vai depender talvez de mais dons espirituais na vida da pessoa, mais comunhão e também mais busca. Irmãos, Deus ele nos usa da forma que a gente busca, que a gente consagra a nossa vida. Quanto mais consagramos, mais Ele vai usar. É claro que existem momentos da vida da gente que a gente passa por infortúnios, por dificuldades. A gente passa por momentos que a gente chega a pensar que é o fim, que acabou, que não vai dar mais, que não vai suportar mais. Mas aí vem o Senhor dizendo, não filho, não acabou não. Acabou não, eu estou no controle. Eu estou no barco. Eu te chamei, aquele que eu chamo. De maneira nenhuma eu vou lançar fora. Aleluia, glória a Deus. Existe o dom da visão com raio-x. Um dom que às vezes Deus mostra como se fosse uma radiografia. Você olha para a pessoa, talvez de olho fechado, às vezes até de olho, talvez de olho aberto, ou talvez até de olho fechado. E Deus vai mostrar ali uma radiografia, um raio-x. Quem já tirou raio-x de osso de alguma parte do corpo? Quem já tirou? Você já viu aquele desenho que é meio preto e cinza, mas se tiver alguma fratura dá para ver? É semelhante àquele raio-x que o Senhor dá. Já aconteceu algumas vezes comigo, mas eu digo com os irmãos que tem que estar numa frequência grande de oração, porque eram tempos que eu estava orando no mínimo 2 horas, de 2 horas para mais. Às vezes a gente fazia até 7 horas de oração. Eu lembro que lá na Vila Germana às vezes fechava pelo menos um domingo todo mês para fazer o dia inteiro de jejum e oração. A carne ficava arrebentada, sentia no dia e no outro dia, mas a graça de Deus vinha sobre a nossa vida. E existe também o dom da revelação pela interpretação da própria variedade de língua que Deus dá para a pessoa. O pastor Daniel tem esse dom, eu tenho esse dom. Não é todas as línguas estranhas que o Senhor vai dar para gente que vai haver uma interpretação ali, uma mensagem curtida, mas existe. E, aleluia, glória a Deus, encerrando isso, irmão, sobre os dons de revelação, existem estas 4 formas que Deus revela. Daí a forma de Deus confirmar talvez vai mudar. Eu lembro de irmãos antigos que diziam que a confirmação eles viam uma luzinha sobre a cabeça da pessoa que era a pessoa revelada. Pastor Daniel mesmo disse que algumas pessoas ele vê um flash. Eu mesmo, Deus traz a própria pessoa na minha mente. Fica de forma notória. Pelo menos a maior parte das pessoas são as formas que Deus usa. Mas eu quero também aproveitar o tempo antes que acabe para o pastor, aleluia, para o nosso pastor Daniel contar também um pouquinho a experiência dele, quando começou, quando ele entregou a primeira revelação. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas que louvam o Senhor Jesus.
Glória a Deus, glória a Jesus. Porque experiências, irmãos, ajudam. Quem dera a gente tivesse pessoas experientes para nos ajudar. Geralmente em vigília, quando, igual o pastor Adilson, ele muito fazia isso, auxiliava. Isso é bom. Satanás não gosta disso. Que Satanás não quer uma igreja que flua em dons. Satanás não quer uma igreja poderosa que apresente ameaça para ele. Satanás quer uma igreja fria, uma igreja sem dons, uma igreja sem poder e sem unção. Amém, igreja? Amém. Todos com a paz de Jesus? Amém. Quem está recebendo a palavra, diga amém, Jesus. Amém. Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia. Irmãos, exatamente, quem ia cortar com o nosso irmão deu a oportunidade, né? Eu quero dar uma pequena ênfase nessa palavra mesmo, né? Que o nosso irmão pregou, aleluia, algo que estava chamando a minha atenção, né? Quando o servo pregou ali acerca de Paulo, né? Que ele vai falar para Timóteo, para despertar aquela fé, aquele dom que tinha aonde? Lá na avó dele e na mãe dele, né, irmão Leandro? E isso me chamou a atenção porque, irmãos, né, eu comecei a lembrar da minha infância, né? Então nós vemos que aí é o começo do nosso despertamento dos dons, né? Porque eu lembro que eu ia na igreja com a minha mãe pregava a palavra, né? E eu via a minha mãe sendo usada pelo Espírito Santo para expulsar os demônios. Eu ficava lá no banco, às vezes estava embaixo do banco, lá eu ficava vendo minha mãe orando, aqueles demônios caindo tudo por terra, e aquilo despertou o dom de expulsar demônios que veio dentro do meu coração. Então está aí, irmãos, o primeiro despertamento, né? Quando Paulo falou, desperta o mesmo dom que estava na sua mãe e na sua avó, né? Então, ou seja, isso passa, né? Passa, Luiz, se você tem um dom, aquilo vai passar, porque você é um espelho para pessoas, né? Então, desde quando eu vi minha mãe ali orando, né, para expulsar aqueles demônios caíam por terra, se esperneavam, eu falei, meu Deus, eu quero esse dom também, né? Desde criança, né, irmãos? A minha mãe também falava acerca dos dons da revelação. Chegava para minha mãe e falava, mãe, né, como é que a mãe revela? Como é que Deus mostra para a mãe, né? A mãe não me contava assim muito bem direito, né? Mas ela falava que ela conseguia sondar os corações, irmãos, o pensamento das pessoas. E eu, como era criança, falei, Senhor, eu também quero esse mesmo dom. Então, irmãos, começa aí o primeiro despertamento em nossa vida. Irmãos, às vezes nós olhamos para alguém lá, alguém pode olhar para o missionário Davi Miranda, né, irmão? Um exemplo, né? Pastor Milton Neves, nossa, mas o irmão usava a palavra, Davi Miranda, ele orava, até o morto era ressuscitado. Aí alguém pensa, eu quero ser igual ao Davi Miranda, quero ser usado igual ao Davi Miranda, igual ao pastor Milton Neves. Aí começa o primeiro despertamento do homem e da mulher. Pode ser uma pessoa crente, pode ser uma pessoa de 20 anos de ministério, ou pode ser uma pessoa que não é crente ainda, mas ela olha o irmão Leandro pregando aqui nesta noite e fala, opa, o irmão Leandro pregou que é uma bênção, quero pregar igual a ele. Aí começou o primeiro despertamento da vida de vocês. Isso vai passando. Agora, foi igual o irmão Leandro falou, né? Agora nós vamos ficar, se o Senhor despertou o dom em nossa vida, eu quero ter o dom da revelação, porque aquele irmão não é usado na revelação, aquele irmão que não é usado na palavra, nos dons, né? De interpretação de línguas, eu tenho o mesmo desejo, mas eu não busco, não vai acontecer nada. Aí o que acontece? Aí Deus, ele até dá para o homem e para a mulher, pode ser crente não sendo crente, né, irmão Leandro? Mas se a pessoa não tiver capacidade de buscar, aí o dom fica enterrado, fica travado, e aí, como o Leandro falou, um dia vai ser cobrado esses dons, amém, irmãos? Assim foi comigo, irmãos. Eu queria, sentir aquele desejo pelo dom de expulsar demônios, libertação, o dom da revelação, o dom da palavra, que foi um dos primeiros também que veio ao meu coração. Irmãos, a partir do momento que Deus coloca no coração, nós temos que fazer o que? Buscar. E foi assim como o Daniel fez. O dom da palavra veio primeiro, depois que tem Jesus. Eu olhava os irmãos pregando e era, meu Deus, que lindo pregar a palavra, né? Esfolhava, ia lá para o começo da palavra, depois ia para o final. Aquilo me despertou o dom da palavra na minha vida. Eu fiz o que? Eu fui buscar o dom da palavra. Orei uma vez, orei só uma vez? Não. Fazia campanhas e mais campanhas, até hoje continuo fazendo campanhas em favor da palavra, em favor dos dons. Dom da revelação, comecei a pregar. Aí, aleluia, eu comecei a pedir para Deus o dom da revelação. E foi, irmãos, com algumas e outras campanhas que eu recebi o dom da revelação. Mas, olha, escute bem, Deus, ele concedeu o dom da revelação, mas eu não usava o dom da revelação. Eu não usava, mas porque Deus falava que dava. Deus usava um vaso atrás do outro, porque tem uma pessoa que Deus te deu, às vezes falava até o dom, o nome do dom às vezes não falava, eu levantava a mão, era eu, e Deus falava, se você não usar, Deus vai ter com você.
se prepare, ou vai vir enfermidade, ou vai acontecer algo, cuidado, Deus vai cobrar de você. Aí eu pensava comigo, Senhor, mas como que eu vou usar o dom que o Senhor me deu, né? Como que eu estou usando, como é que eu vou ver esse dom, né? Se eu já pedi, já fiz campanha, já paguei o preço, Deus já me deu, mas eu não entendo nada dos dons, né? Não vejo visão nenhuma, não entendo nada. Aí até que certo dia, irmãos, eu orei para Deus e Deus falou na madrugada comigo, ó, essa noite eu vou te dar uma visão de como que você vai usar o dom. Eu não vou contar essa visão, porque Deus não me permite nessa noite ficar adorado também, amém, irmãos? Mas, ou seja, aquilo me preocupou tanto, porque eu sei que se eu tenho uma ferramenta do Espírito Santo e eu não uso, Deus vai cobrar uma hora. E isso entrava um temor tão grande na minha vida, irmãos, que Deus me mostrou como é que era para usar. E depois que Deus me deu aquela visão de como usar o dom, eu comecei a fazer daquela forma. Ó, conselho, tudo é na base da oração. Amém, irmãos? Não acontece nada sem a oração e sem aquela convivência, sem estar você ligado no céu. Você tem que estar 24 horas ligado no céu, irmãos, para o Espírito Santo revelar, para o Espírito Santo mostrar algo. Aí o irmão falou, né, acerca dos dons da visão. Irmãos, a minha primeira revelação já foi um pouco diferente, né? Quer dizer, o irmão conversando também outra hora, e também aconteceu assim com o irmão também. A primeira revelação minha, irmãos, foi igual o irmão falou, foi uma mistura da voz do Espírito Santo com os sentimentos. Até hoje, irmãos, o Espírito Santo revela bastante a mim acerca dos sentimentos. Irmãos, se vir uma pessoa aqui orar, aqui eu colocar a mão nessa pessoa e orar, colocando a mão, não colocando, mas eu estou orando para aquela pessoa, o Espírito Santo já me mostra o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Ó, veja bem, isso minha mãe tinha, né? Eu consigo sondar os pensamentos do coração, consigo sondar uns pensamentos que está ali passando na cabeça, e aí que vem a voz do Espírito Santo. O Senhor me mostra primeiro o sentimento que está acontecendo com aquela pessoa, daí vem a voz do Espírito Santo falando, ó, eu vou fazer isso, eu vou curar, eu vou dar força, eu vou dar isso, mais aquilo. Ou seja, uma coisa trabalha com a outra. Essa foi a primeira revelação, momento. Aí depois que Deus foi falando assim, aí começou a vir as visões, né? Irmãos, é muito interessante a oração. Ali acho que você começa a ter as primeiras visões. O irmão e a irmã que ora bastante, ele vai ter o dom de interceder. Já aconteceu comigo várias vezes, irmãos, as primeiras revelações de visão. Eu estar intercedendo por almas, e o Senhor me mostrar almas dentro de automóveis se acidentando. Começou a acontecer de Deus me mostrar vidas que estavam dentro da casa pegando uma faca para se matar. Deus já começou a me passar a revelação de pessoas que estavam uma conversando com a outra, e o diabo no meio delas, e o diabo ia causar uma contenda para trazer uma morte. E isso começou as primeiras visões da revelação. Aí o que acontecia? O Espírito Santo falava, ora, porque isso vai acontecer agora. Mas quando eu orava, o Espírito Santo mostrava que o anjo foi enviado lá, e aquele mal caiu por terra. Ou seja, essas foram as primeiras visões da revelação. Hoje em dia, graças a Deus aqui, né, normalmente estamos aqui, recebo por nada, prego, chega a hora da revelação, aí o Senhor me passa a revelação na hora, na mesma hora, né? É igual o irmão falou, tem visão que Deus vai passar que a gente não sabe o que é, né? Acontece isso bastante, um carro, livramento, né, irmão? Nossa, está orando ali, de repente mostra um carro, né, tudo arrebentado, né? Embaixo da carreta, já aconteceu bastante. Aí já vem aquela voz do Espírito Santo, estou dando um livramento para alguém, né, da família, uma pessoa assim, assensata, é mesmo, mostra a cor do carro, o Armando falou. Aí você não sabe quem que é, né? Tem uma pessoa que Deus está dando um livramento, tal. Aí é aquele negócio, irmão, tem que estar bem ligado com o espiritual para que você venha ver qual é a pessoa, igual o irmão falou. Eu já vi pessoas falando que Deus dá um sinalzinho, uma luzinha em cima, né? Comigo não mostra luzinha, né? Como falou, mostra ali aquele flash, ou senão a pessoa levanta a mão lá, Leonardo levanta a mão lá, não senti que ele dá nada, de repente a irmãzinha do canto ali levanta a mão, irmão, é na hora, vê um sinal que esse sinal hoje também não posso explicar para os irmãos, mas é um sinal que liga sentimento com sentimento, amém, irmãos? É como se fosse o sentimento da irmã ali, o sentimento meu aqui, e o Espírito Santo no meio de nós, passando um sentimento um para o outro, e é assim que Deus vai mostrando, irmãos, e despertar o dom, não é você receber o dom e ficar parado. Começa aos poucos, começa a orar por imposição de mão.
Nós estamos falando isso aqui, irmãos, porque tem irmãos aqui no nosso meio que tem dom da revelação e ainda não estão orando. Então vocês comecem a orar a Deus, buscar a Deus. Vocês comecem, né, a orar por pessoa. Sabe aquele sentimentinho, sabe aquela vozinha que você ouve dentro de você, como a mão falou? A voz do Espírito Santo vai ser as suas primeiras revelações. Não fique quieto diante de uma revelação, passe o que tem que passar. Daqui a pouco você vai ter uma oportunidade para vir aqui na frente, vai acontecer igual olhando, né? O Espírito Santo vai chamar, meu Deus, mas eu nunca revelei nada. Você vai vir aqui, você vai orar, vai usar da tua fé. Aí se o Espírito Santo é revelado, porque você já tem revelado em posição de mão, né, em sentimento ali com a pessoa, às vezes só entre vocês dois, ali o Espírito Santo vai te passar uma relação. Se passar, passou. Se não passou, você vai ter outra oportunidade. Amém, irmãos? Nós falamos isso, não é, Molino? Porque tem irmãos que tem irmãos que receberam dons aqui há muito tempo e até agora não colocaram em prática. Tem irmãos aqui que ainda não estão fazendo a obra, mas Deus já está entregando o dom, e isso vai vir um despertamento para que vocês tenham que buscar, porque senão Deus vai cobrar de cada um. Amém, irmãos? Então é como a irmã também Mariscara falou, né? Mas cada um Deus vai usar, né, de tal maneira. Um vai ser por visão, só por visão, né? Um vai ser por sentimento. Estou olhando para o Leandro aqui, vou orar com ele, vou falar com ele, Deus já vai mostrar qual é o sentimento, o que ele está passando. Se ele chorou hoje, se ele se abateu por uma palavra, e assim Deus vai mostrando, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, é pouco tempo, né, irmão? Meu Deus, né? É pouco tempo. Se a gente for aqui, né, falar, a gente vai longe, são muitas experiências, são, né, muitas palavras que vêm, são de diversas formas, né, como o irmão falou ali, que o Espírito Santo usa a gente. Amém, irmãos? Amém. Mas tem que despertar o dom que é vocês. Amém, irmãos? Amém. Como falei, mas eu não tenho dom nenhum. Irmãos, para com isso. Se você tem o desejo de pregar a palavra, o dom da palavra já está dentro de vocês. É só vocês buscar. Desperta. Ah, mas o irmão lá usa lá, nem em línguas, usa lá na cura. Eu queria, né, ter o desejo daquela cura, de curar também em nome de Jesus Cristo. Esse dom já está em você. É só você despertar ele na tua vida. Amém, irmãos? E outra coisa, rapidamente, que já vou acabar. Né, o irmão citou aqui acerca lá de Faraó, né, com os magos lá, né, que faziam os milagres, os mesmos milagres que Moisés fazia, né? Irmãos, tenha cuidado, amém? Não caia na lábia de Satanás. Tem irmãos aí que sobe assim do altar, né, com corrente no pescoço, com uns anelzão desse tamanho, assim, não é aliança não, é anelzão mesmo, e passa profecia, passa isso mais aquilo. Cuidado, irmãos, isso aí é magos do diabo, amém? Tem irmãs aí que passam profecia, revelações, está com um batonzinho na boca, né, irmão? Está com uma calça comprida, cuidado, irmão, isso daí é magos do diabo, amém, irmãos? Tem que ter o discernimento. Esse é um dos primeiros discernimentos. Se o homem e a mulher é de Deus e está vindo a palavra da boca dele, então é de Deus. Agora, se o mensalão está lá, né, de qualquer jeito, lá, né, com shorts, passando a revelação, passando lá, né, qualquer tipo de coisa lá, cuidado, irmão, isso daí é coisa de magos do diabo, amém, irmãos? Porque Moisés tocava lá no mar, né, irmão? E o mar ficava vermelho sangue, né? Assim os magos também faziam, amém, irmãos? Irmãos, não vamos mais fazer de casa orar, amém? Beleza, por dar as palmas são para o Senhor Jesus. Os dons de Deus existe busca, você existe busca, fé, acreditar e coragem para usar os dons. Como tem um ditado, diz bem assim: se você está na chuva, é para se molhar. Se Deus te chamou, Deus te salvou, vem, faz a obra de Deus, dá um passo para o Senhor, fala: Senhor, me ajude. E é Deus que vai ajudar, Deus que vai orientar. A irmã Maria Polizer diz que recém-convertida colocaram na frente do ciclo de oração. Não está até hoje? É Deus que trabalha, é Deus que faz. Amém? Vamos colocar de pé, vamos já fazer a oração da fé. Nós gostaria de falar muito mais coisas, de esclarecer até mais. Só que o tempo é bastante curto, né, irmãos? Deus vai preparar o oportunidade, né, pastor? Amém. Mas o nosso desejo é ensinar. Paulo disse: como eu aprendi de Cristo, eu passo para vocês. Então a gente, que Deus deu algumas experiências para a gente tem que passar. Então não pode só guardar para a gente, porque talvez tenha alguém precisando. Talvez alguém precise de uma simples palavra para colocar o dom em prática. O que o servo do Senhor quis dizer é que, na verdade, o ambiente contagia, irmãos. Eu me converti no Tupi, naquele tempo o pastor Zé Cinto dirigia,
Havia obreiros lá que profetizavam, que oravam por revelação, que oravam por cura. O próprio pastor Zezito era alguém avivado e cheio do Espírito Santo. Era uma igreja poderosa, uma igreja fervorosa. Aquilo me contagiou, contagia. Você vê, você fala, não, só está usando tal fulano, Deus pode fazer também na minha vida. Deus pode usar também a minha vida. Ele pode usar e Ele